eu vou me reportar a um texto meu que está no UOL, no dia 13 deste mês, tá? Que são caminhos que devem ser trilhados. O primeiro, a insanidade está é, muito clara. Esse senador faz um vai e vem, usou denunciação caluniosa. É, o que diz a legislação a respeito? Toda vez que a autoridade, aí a autoridade é o delegado de polícia, tiver suspeita contra ou com relação à rigidez mental, à sanidade daquele que é investigado, faz a comunicação ao juiz para que se instaure um incidente de insanidade mental que já tarda. Esse sujeito é um delirante ambulante. É, cada vez ele vai mudando as versões, vai se adaptando, o que me leva a lembrar o grande jurista Clovis Bevilacqua, que fez um código que teve mais de 60 anos de vida. O Clovis Bevilacqua falava em loucos, atenção, loucos de todo gênero. Nós estamos diante de um Doval, que é um louco de algum gênero, de alguma espécie, por esse tipo de comportamento, de ações. Evidentemente que a cariação é, depois desse incidente de sanidade, se ele for sano, tiver com rigidez mental, se deve chegar a uma cariação. Mas a busca da verdade aí, Fabio, eu acredito que é até muito simples, porque já existem elementos a evidenciar esse tipo de delírio. Falando aí dessa questão do delírio, recentemente, eu nem sei se Josias estava comigo nessa entrevista, que a gente faz tanta entrevista aqui que eu já não me lembro, com o senador Marcos Rogério, que o substituiu lá na CPI dos atos golpistas. A gente conversou com ele recentemente. Ele substituiu o Marcos Duval, né, o senador Marcos Rogério do PL. E ele disse em entrevista conosco aqui ao vivo no UOL de que o senador Marcos Duval estava com problemas de saúde mental e por isso pediu o afastamento. Ele está afastado do Senado, né, está de licença médica, e ele falou, né, ele utilizou esse termo, que ele estava com questões de saúde mental, precisava se afastar. É sobre isso, professor Mairovich, que o senhor está falando? Quer dizer, problemas de saúde mental podem justificar essa quantidade de versões que ele traz para esse mesmo caso, e isso pode, inclusive, atenuar a gravidade do crime que ele possa vir a ter cometido? É, veja bem, essa questão vai se apurar pelo incidente, é isso que já deveria ter sido feita, a integridade mental dele. Pelo jeito, pelos indicativos, pelo que tudo aponta, trata-se de um insano. E um insano, se tem uma consequência penal, também tem uma consequência que ele é senador da República. Então, vamos separar os caminhos. Com relação ao direito penal, essa insanidade não vai apagar um crime. O insano mental, ao invés de penar, recebe medida de segurança, porque aos loucos, aqueles que não têm discernimento, que são os inimputáveis, não se pode colocar uma pena, mas a sociedade não pode ficar desprotegida. Por isso é que se impõe uma medida de segurança que é sempre verificada para ver se existe a periculosidade, se existe aí uma melhora no estado de saúde mental. Mas esse é específico um caso de saúde mental, que depois desse encaminhamento judicial, é evidente que o Senado vai ter que agir. Porque como é que pode um insano ser senador da República? Não pode. Bom, esse depoimento Tem um está outro aspecto, esperado Fabiola. para 2h15 Tem da um tarde. aspecto muito rapidamente para que os nossos
espectadores não fiquem com a impressão de que está todo mundo louco, né? É preciso considerar aqui a hipótese de que o mais provável é que o Bolsonaro e esses seus dois asseclas, o Marcos Duval e o Daniel Silveira, eles tentaram arrastar o Alexandre de Moraes para dentro de um inquérito com o propósito de alegar, na sequência, que como adversário do Bolsonaro num contencioso judicial, o Moraes teria que se declarar suspeito para atuar como relator na meia dúzia de processos que são estrelados pelo Bolsonaro. Então, eles produziriam uma encrenca, tentaram gravar o ministro Alexandre de Moraes, o Marcos Duval iria lá no Supremo, informaria isso ao Moraes, o Moraes seria, então, arrastado para dentro de uma contenda judicial, que teria num polo ele próprio, no outro polo o Bolsonaro, que teria tentado gravá-lo, e com isso, sendo parte de um contencioso judicial, o Alexandre de Moraes teria que arguir a sua suspeição para atuar como relator nos processos que são estrelados pelo Bolsonaro. Então, tem lógica na maluquice, Fabiola. Não é só maluquice. Há lógica na insanidade do Bolsonaro e dos seus asseclas. Agora, Ai, essa cariação é necessária. A própria lei exige isso, mas basta saber se é insano. Não adianta fazer uma cariação com um louco de um lado e o outro ainda não declarado nessa situação. Então, essa cariação, evidentemente, é necessária. E a gente levaria até o dardo mais adiante, só para acrescentar o que o Josias bem colocou. Esse encontro ocorreu, o Marcos Duval procurou o Alexandre de Moraes, que parece que não mordeu a isca, mas Duval, tinha até o telefone, o celular do Alexandre de Moraes, em razão de fatos pretéritos envolvendo algumas coisas delinquenciais que tiveram aí coisas delinquenciais de terceiros que tiveram contato. Então ele tinha esse celular. Agora, se aconteceu toda essa trama e aí o Marcos Duval vai, vem, volta, diz que sim, diz que não, muda as versões, precisa ver se tudo isso tem um mínimo de coerência.